Oi, tudo bem com vocês? Vamos estudar a Bíblia? Hoje nós vamos falar sobre a criação. Você já deve ter notado quantas maravilhas nós temos ao nosso redor, não é verdade? E é impossível acreditarmos que tudo isso foi criado por acaso. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Salmo 19, verso 1. Veja só: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, segundo a Bíblia, o céu e o seu esplendor, a gente sabe que tem milhões de galáxias, né? Eles anunciam a obra de Deus. E em João, o Evangelho segundo João, no capítulo 1, no verso 3, diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente vê um ser inteligente planejando a criação que, após 6.000 anos de pecado, ainda mostra a sua beleza e nos deixa assim admirados. Como era a terra antes dela ser criada? Vamos ver? Abra sua Bíblia ali, em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então veja que era tudo disforme, não é verdade? Como é que foi então formado o universo? Vamos lá no fim da Bíblia, no livro de Hebreus, o Hebreus capítulo 1, o verso 2 e 3, diz o seguinte: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, nós vemos que há poder na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia ela é poderosa, porque ela nos diz as palavras que Deus quer que nós ouçamos. Vamos também para Salmos. Salmos fica no meio da Bíblia. Salmos, no capítulo 33, os versos é o 6 e o 9. Diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Verso 9: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Depois você pode ler o capítulo 1 de Gênesis, que vai narrar toda a história da criação. Agora, como é que foi o processo da criação do ser humano? Vamos ver lá? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, os versos 26 e 27. Aqui nós lemos: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem
a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Eu quero que você observe no verso 26 que o verbo está no plural, na primeira pessoa do plural, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, porque toda a Trindade estava unida no processo da criação. Depois nós podemos ler Gênesis 2:7, que diz assim: então formou o Senhor o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Note que aqui não existe uma dicotomia entre corpo e alma. O boneco de barro, que era um corpo, mais o sopro da vida de Jesus, fez com que o homem se tornasse uma alma vivente. E ainda no verso 18 a 25, nós vemos a formação da mulher. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem fosse dar a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e aves do céu, e a todos os animais selváticos. Mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E o homem disse: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem seu pai, sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse texto é interessante a gente notar que Deus tomou a costela do homem. Por que ele tomou a costela? Por quê? Ele gostaria que houvesse uma igualdade entre o homem e a mulher. Não tirou da cabeça para que a mulher não o dominasse. Não tirou dos pés para que ela também não fosse pisada pelo homem. Não é verdade? Agora, a próxima pergunta. Que presente Deus deu a esse casal? Qual foi o presente? Aí mesmo, no livro de Gênesis 2, verso 8, nós encontramos o presente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha que maravilha! Quantos de nós não apreciaríamos morar numa natureza, né? Muitos vivem num cubículo aí de 45 metros, cercado de prédios, mal pode ver uma árvore ou um pássaro. E Deus fez um jardim para esse homem habitar. E veja o verso 15 também. Tomou, pois, o Senhor o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E qual seria a condição para que esse homem vivesse na terra eternamente? Então, está em Gênesis 2, 15 a 19. Então, você lê lá, que tomou, pois, o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa árvore. De toda a árvore que está no jardim, você pode comer.
Mas daquela que se encontra no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, você não pode comer, porque o dia que você comer, você morrerá. Então aí a gente vê que maravilha, como o nosso Deus é maravilhoso, não é verdade? E ele deu uma condição, era uma prova de obediência. Muitas pessoas perguntam, mas por que Deus foi fazer isso? É porque Deus preza pelo nosso livre arbítrio, ou seja, você decide o que quer fazer da sua vida. E ali tinha uma prova. O homem poderia ou não comer da árvore. E ele fez a escolha, não é verdade? Bom, aqui a gente encerra o estudo de hoje. Tem um vídeo muito lindo na lição do link que eu vou deixar abaixo aí para vocês. E vocês também podem responder as perguntas para fixar o conteúdo que nós estudamos aqui, que é muito importante que você conheça, para que você entenda os sinais que estão acontecendo ao nosso redor. Uma boa tarde para todos e até o próximo estudo.